Você está pronto para uma viagem pelo tempo e pela política? Hoje vamos explorar a doutrina de Simão Bolívar, o libertador que teve ideias de união tão grandiosas que até o Superman ficaria com inveja. Preparados para descobrir como ele tentou unir a América Latina e como isso se conecta com o pan-americanismo? Bom dia. Então, faz o quê? 2 anos desde a última vez que a gente se encontrou? Por aí. Então, da última vez que a gente esteve aqui, a gente falou sobre ditadura militar. Agora vamos falar sobre outro assunto interessante. Bom, creio que nenhum de vocês já ouviu falar sobre a doutrina de Simão Bolívar. Claro, com exceção nossos incríveis professores, Lucas e Sr. Zogby, almas inspiradoras. Mas agora eu quero que vocês se preparem, se acomodem em suas cadeiras e vamos começar isso aqui. Roda a vinheta. Simão Bolívar, também conhecido como El Liberador, foi o super-herói da América Latina no século XIX. Enquanto a Europa estava ocupada com seus próprios dramas, Bolívar estava lutando para a liberdade da Venezuela, Colômbia, Equador, Peru e Bolívia do domínio espanhol. Como ele mesmo disse no discurso de Angostura de 1819, a América Latina deve se unir para se tornar um poder forte e respeitável, capaz de se defender dos inimigos externos e a prosperidade dos seus cidadãos. Então, qual foi a grande ideia de Bolívar? Bom, ele queria uma grande federação ou confederação latino-americana. Pensa nisso como uma tentativa de criar a Liga da Justiça, mas para países inteiros. Agora, vamos falar mesmo da doutrina dele. Vamos desmembrar essa doutrina. Primeiro, a unidade política e econômica. Bolívar imaginava um bloco forte e que pudesse resistir a invasores. Era tipo um escudo de proteção, mas sem os superpoderes. A independência e a autonomia. Bolívar queria que os países fossem livres para tomar suas próprias decisões, sem interferência de potências europeias. Em outras palavras, ele estava dizendo: América Latina, não se meta nos meus negócios. E havia também a solidariedade regional. Bolívar achava que países deveriam se ajudar mutuamente, uma espécie de "tamo junto" internacional. Por último, a neutralidade e paz. Bolívar queria postura neutra em conflitos internacionais, tipo quando está no meio de uma briga de família e decide só ficar na sua assistindo e comendo pipoca. Dito isso, agora eu vou passar a fala para meu colega de classe e amigo Enzo Alexandre Cavalgante. Забуду имя любимое мое, твое имя любимое мое. Então, o que aconteceu depois? Bolívar fundou a Gran Colômbia em 1921, uma federação que tentou implementar essas ideias. Imagine uma tentativa de montar um time dos sonhos que infelizmente se desfez após apenas uma década. A Gran Colômbia teve tantas brigas internas que até a Liga da Justiça teve menos desentendimentos. Mas a visão de Bolívar não morreu. Suas ideias influenciaram outros movimentos e políticas de integração ao longo do tempo. E adivinhe, o pan-americanismo que surgiu mais tarde também estava na mesma vibe de corporação regional que Bolívar defendia. O pan-americanismo surgiu no final do século XIX e no início do século XX, buscando uma maior corporação entre todos os países da América. Era como uma grande festa de confraternização continental, como observou John D. Fee. Abre aspas. A ideia de Bolívar sobre a integração latino-americana foi o precursor essencial para o movimento pan-americano, que procurou unir não apenas a América Latina, mas todo o continente americano. Houve também várias iniciativas inspiradas pelas ideias de Bolívar, como a Comunidade Andina e o Mercosul,
Estes são como os grupos de apoio do bolivarismo, tentando unir países em uma colaboração econômica e política. Não é exatamente o que Bolívar tinha em mente, mas é um bom começo. Com Enzo pelas bonitas palavras, agora nós iremos falar sobre os desafios e críticas da doutrina de Simão Bolívar. Claro, nem todos são flores. O sonho de Bolívar encontrou muitos obstáculos, como a diversidade política e a desigualdade econômica. Não é exatamente o melhor cenário para criar uma federação do tamanho de um continente. Além disso, temos a doutrina Monroe nos Estados Unidos, que queria manter a influência europeia longe das Américas, mas também protegia a hegemonia americana. A doutrina Monroe foi descrita por James Monroe como uma política para evitar a intervenção estrangeira nas Américas. Qualquer tentativa de uma potência europeia de interferir nas Américas será considerada uma ameaça à segurança dos Estados Unidos. Quanto a isso, a doutrina de Bolívar tinha uma abordagem mais colaborativa, digamos. Essa diferença reflete a tensão entre a autonomia latino-americana e a influência dos States. Para concluir, qual é a moral da história? Bolívar foi um visionário que sonhou grande, mas as realidades políticas e econômicas tornaram sua visão difícil de concretizar-se. Contudo, as ideias ainda ressoam na política latino-americana de hoje e continuam a inspirar debates sobre integração regional. Como disse Eduardo Galeano em As Vias Abertas da América Latina, a luta pela unidade latino-americana é, em última análise, uma luta pela liberdade e pela justiça social, contra a opressão e a desigualdade. No final das contas, a doutrina de Simão Bolívar e o pan-americanismo nos mostram que, mesmo que a ideia de uma América Latina unida ainda esteja em construção, o desejo de cooperação e solidariedade nunca sai de moda. Como diz o ditado, mais unidos, mais fortes. Mesmo que às vezes a gente precise de um pouco de tempo para que a união funcione. E lembre-se, o sonho de Bolívar pode ter começado como uma grande ideia, mas quem sabe o futuro não nos reserva uma nova chance de unir as Américas, de uma forma que até o Bolívar ficaria orgulhoso. Eu sou o Daniel Maia e terminamos por aqui. Até a próxima! Ai, Bolsonaro!